Como é que está o áudio? Melhorou? Melhorou. Ficou ótimo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bem. Graças a Deus por tudo, né? Precisamos da graça. Amém, Jesus. Essa semana foi uma semana intensa. Na terça-feira tivemos as nossas reuniões. Ceiamos. Foi essa terça? Não, foi na outra, né? A ceia foi na outra. Foi nessa. Ou foi essa? Essa que passou. Tá correndo tão... Essa que Foi passou, nessa, não foi? Foi. Foi nessa. Foi Na nessa. quarta-feira tivemos um tempo precioso com Carlos e Denise. Eu estou dizendo os pastores dos grupos. Foi um Amém. tempo Glória a gostoso. Deus. Ontem, na sexta-feira, os jovens tiveram um tempo também precioso, um tempo proveitoso. Ontem foi a vez das famílias representadas pelas crianças, né? Porque o sábado está atingindo todos. É uma reunião que é intitulada Kids, mas na verdade é Family, porque Ingrid certamente foi auxiliar Andressa, Bia foi auxiliar Ana Júlia, e assim vai, né? Os pais participam, porque já tem atividade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E hoje estamos aqui. Então, é a vida da igreja, irmãos. A igreja não parou, a igreja não está em quarentena. É verdade que há alguns impactos, né? Nós não estamos fisicamente reunidos. Embora recebemos pessoas aqui em casa e eu acabei visitando. Então, na dinâmica do espírito da vida da igreja, ela está acontecendo. Ela não está em quarentena. Estamos aguardando aí os nossos governantes, os procedimentos. Eu acredito que em julho as coisas já tomam forma. Nós recebemos um comunicado dos irmãos ligados a Jamê de termos cautela nesse retorno, porque pode ter aí uma pegadinha de governo, tá? Libera e depois querem cobrar dos pastores uma resposta, uma ação, e aí a mídia pode cair em cima da gente. Então, estamos cautelosos, sem muito alvoroço. Estamos em paz e vamos seguir dessa maneira. Amém? Estávamos conversando a respeito desse tema, um tema bem pertinente, que foi perseverança. Ele ainda permanece. No entanto, o Senhor tem colocado outras cargas no nosso coração. E nessa manhã, alguns irmãos vão trazer essa carga, essa porção de Deus Amém. para as Amém. nossas vidas. Amém, Jesus. Amém? Eu gostaria de orar agora para que o Senhor possa abrir o nosso coração. Aliás, que nós possamos permitir essa entrada da palavra de Deus na nossa vida, né? Não só no nosso intelecto, mas, sobretudo, no nosso coração. Queria lhe convidar para a gente estar orando agora. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor, invocamos o teu nome nessa manhã, que é um prazer, Senhor. Senhor, nós te pedimos a presença do teu Espírito, verdade, que o teu Espírito possa nos ajudar, Senhor. Em nome de Nos Jesus. ajudar Amém. a aceitar, receber a tua palavra, Pai.
em nome de Jesus, que não, embora virtualmente falando, mas que não venhamos a nos distrair, Senhor. Queremos estar atentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alan Arandas. Alan Arandas? Onde está aí? Cadê ele? Tá aí? Não, eu li Hélio e chamei Alan. Hélio Arandas está aqui com a gente. Gilza, a propósito, antes de passar para Alan Rocha Aquino, Se saiu antes de bem, passar viu? para Alan, vamos estar orando pela vida de Gilza. Amém. Gilza, na testagem, deu positivo de Covid. A mãe de Thaís, ela está com a gente aqui. Oramos por ela ontem e eu creio que o Senhor já está operando na vida dela. Amém. Viu? Aliás, não vamos deixar para depois, não. Eu vou pedir agora, Soninha, você poderia orar pela vida de Gilza? Sônia Cruz. Gilza, a mãe de Thaís. Falar com ela para ligar o microfone, amor. Peraí, Sônia. Microfone, Soninha. Aí. Bom, então, Ligou. enquanto está dando... Amém, Jesus. Te louvamos, Pai. Te agradecemos porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Deus, eu creio que Gilza ama o Senhor. Eu creio, Pai, que ela está também na expectativa do Senhor. Porque a cura vem de Ti, Pai. A cura é do Senhor. Ó Deus, que nós não viemos apavorar, que ela não venha apavorar, mas que ela venha crer que Deus é o médico dos médicos. É Deus, esse Deus é que nós servimos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida dela agora. Ó Deus, eu tive uma carga na madrugada, não sabia, mas eu tive, Senhor, já por ela, Pai. E eu continuo, nós continuamos. A igreja está aqui para isso, Pai, para interceder, Senhor. E nós estamos intercedendo. E que Deus vai trazer a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a tua filha, abençoa ela, Pai. Ó Deus, que ela possa crer que Deus cura, em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém, Gilza? Amém. 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 Eu quero falar, irmão, Vamos. que de madrugada eu tive uma carga de oração. Eu falei com Deus que eu ia acordar, na hora que eu acordasse eu ia orar. E aí eu acordei 2h pouco da manhã. E de repente eu comecei a orar pela vida de Thaís, né? Nem sabia, quando eu vi lá no coisa, que é aí que eu intercedi. E pode ficar assim, tranquila, Gilza, que nós continuamos orando porque Deus cura, em nome de Jesus. Viu? Deus abençoe você. A propósito, Soninha, eu gostaria, Amém. Sônia, que você colocasse o nome de Gilza na tua lista de oração. Amém. Tá bom? Amém. Já estava. Glória a Deus. Amém. Pronto, olha. Tá vendo aí, Gilza? Dando continuidade, Alan Rocha. Rapaz, foi para a lista de Sônia, tá resolvido, viu? Vou só dizer isso. Foi para a lista de Sônia, um abraço, é ok, acabou. Amém. Amém. Bom, irmãos, olha, nós convidamos aí 2 irmãs e um irmão para compartilhar algo do coração deles, tá bom? Eu vou falar aqui primeiro as irmãs. Primeiro nós vamos ouvir Bia Boanerges, filha do Trovão, e depois Camille Labareda, tá bom? Então vamos ouvir primeiro aí o que o senhor quer nos falar. Aleluia. Bia Boanerges, a palavra está com você, Bia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Se eu der alguma travada, entendam que é o nervosismo mesmo, a timidez. Mas vamos lá, né? Deus tem falado muito em meu coração sobre aliança, desde quando foi passado o tema para escrever o texto, né? E aí, que quando eu vou dar uma resumida, enquanto eu estava no banheiro,
Deus falou comigo, você está preparado para firmar essa aliança comigo? Mas eu já tinha firmado no batismo, né? Eu fiquei, mas Jesus, como assim? Se eu já tinha firmado? Então aí eu fui falando com ele e aí que eu precisei exatamente um relacionamento, que é o que está acontecendo nessa quarentena, né? Meu relacionamento com ele está ficando mais íntimo, né? E aí a aliança é a maneira de materializarmos a fidelidade que temos para com ele, né? É a maneira de que estarmos firmes nessa aliança. E aí Deus, ele fala algo muito, muito interessante sobre a aliança, que o povo que aguarda, né, será transformado e abençoado. Então, em 1 Pedro 2,9, ele fala, né, que somos nação eleita, povo especial, reino de sacerdotes, propriedade peculiar de Deus. Em algumas traduções tem um artigo A-O, né, que esse artigo definido ele restringe exclusividade. Então, somos exclusividade dele. E aí, em 1 Coríntios, né, 11:25, diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, na terça teve a ceia, né? E sempre aconselha a analisarmos, né? Então, traz essa memória. E temos que nos perguntar: Jesus, eu estou firme nessa aliança? Eu tenho cumprido essa aliança diariamente com o Senhor, né? E porque, tipo assim, a ceia, ela nos traz essa aliança que temos com Ele, como diz em 1 Coríntios. E a partir do momento em que aceitamos seguir, caminhar conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, né? E nós temos que renunciar às coisas, né? E para com isso cumprir, né, a vontade dele para nossa vida. E tipo assim, ele nos escolheu, ele nos ama, ele libertou o povo, ele cumpriu essa promessa de libertar o teu povo, e está em todas as escrituras da Bíblia isso. E ele é fiel para conosco. Então, tipo assim, enquanto eu estava escrevendo o texto, não sei se alguns irmãos leram, ele falou, né, várias coisas no meu coração. E, tipo, ele tem feito várias coisas na minha vida, né? E, tipo, eu me perguntei, eu tenho cumprido com essa aliança? Eu tenho feito isso? E aí, ele tem feito isso conosco. Todos os dias, ele não deixa faltar nada para nós, né? Todos os dias ele tem cumprido. E aí eu coloquei, temos que formar como conhecimento, escutar mais o que ele tem a dizer. Obedecemos à tua vontade e ter a intimidade e nos doar inteiramente para ele, né? Porque ele sempre faz a parte dele. E nós temos que fazer isso, né? Temos que ter uma vida de fidelidade, uma vida santa, firmada na rocha, e a rocha é a palavra, né? Tipo, como um casamento, nós somos unidos ao Senhor. A partir do momento que decidimos mergulhar naquelas águas e batizarmos e seguir uma vida com Ele, né? E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Foi isso, né? E que temos que trabalhar. Uma coisa antes de finalizar, que enquanto foi dada essa carga para mim, de escrever o texto, eu tive uma experiência, né, que antes de escrever qualquer tema, escrever qualquer coisa ou falar qualquer coisa sobre isso, eu tenho que trabalhar primeiramente em meu ser, né? Porque eu estou transmitindo isso para outras pessoas. E a partir do momento que eu trabalho em mim, entendo que isso tem que ser levado para a minha vida, as pessoas, eu entendo que as pessoas, elas tomam isso para a vida dela também, né? É isso. Amém, Bia. Amém, Bia. Amém, minha irmã. Deus. Bênção de palavra. Eu continuo Amém, falando com você, Bia. Camille Labareda. Fala aí, minha irmã. Bom dia, irmãos. Eu vou só complementar Bom o que dia. Bia falou.
Eu gostaria de ler 2 textos. Deuteronômio 4:31. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança com o conjuramento que fez com os seus antepassados. E mais para frente, no 7, do 7 ao 9, diz: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, assim, Deus, ele nunca se esquece da aliança que faz. É como o Bia falou do casamento, né? Nós somos a noiva de Cristo e ele vai nos buscar. E essa aliança que nós estamos firmando aqui, vale a pena firmar essa aliança com Deus, porque é para sempre, né? É para vivermos a eternidade com ele. Então, nada além disso nada do mundo, né, vai suprir essa aliança que a gente pode ter com Deus. Então, a aliança com Deus é amor, né? É demonstração de amor a Ele. E Ele a nós também. Então, é isso, né? Firmar uma aliança com Deus vale a pena. Porque é para sempre, é para a eternidade. Ele nunca vai deixar a gente desamparado. Ele nunca vai esquecer da gente. Ele nunca esquece de ninguém. Imagina de uma aliança que firmamos com ele. Então, é isso hoje. Amém, gente. Amém, Mili. Camille, glória a Deus Deus. é soberano. Amém, minha irmã. Amém. Glória a Deus te Deus. abençoe, amigo. Bom, E eu glória. também. nosso próximo irmão, como eu já apelidei as outras irmãs, né? Vou apelidar também Murilo Voadora no Capeta. Fala aí, Murilo. Misericórdia. Esse Alan é uma figura, viu? Voadora no capeta é bom. Tá dando pra me ouvir aí, gente? Ah, sim. Pronto. Na verdade, as meninas já falaram muito bem aí sobre a aliança e na prática, o que é ter uma vida com aliança com o Senhor, né? E aí eu meditando na questão da aliança, cheguei à conclusão, na verdade, que procurando textos falando sobre isso, falei, rapaz, a Bíblia é uma aliança. Ela está dividida na antiga aliança e na nova aliança. Mas, de modo mais específico, eu achei alguns textos, achei mais, mas eu compactuei aqui, ficou em alguns textozinhos aqui, até para ganhar mais agilidade aqui no momento. O primeiro deles está lá em Gênesis 6:18. Gênesis 6:18, que é a aliança que o Senhor fez ali com Noé, né, na arca. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé e a família dele foram os escolhidos por Deus pelas vidas deles, pelo exemplo de família que eles eram, para ser as famílias que iam dar continuidade, né, na terra, após a ira de Deus sobre a raça humana, né, que fez com que ele fizesse ali o dilúvio. Então, o Senhor já estabeleceu uma aliança. Talvez em algumas outras versões aí use outros termos que não são sinônimos de aliança. O próximo texto também está em Gênesis 9:13. Continuando isso aí, eu gosto muito desse texto aqui, que a gente vê
esse acontecimento sempre que chove, que é a aparição do arco-íris, né? E aconteceu que Opa, é o 9:13. Eu estou no 8. 9:13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Mais uma vez, o Senhor focado e nos mostrando que Ele tem uma aliança conosco, né? Com o povo dele. No caso, eles eram o povo dele e hoje conosco, né? Gênesis também, 17 e 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. Mais uma vez, Deus firmando alianças com o povo dele, né? E aí, entre pessoas, eu destaquei aqui aquele que é mais conhecido, talvez, de todos. Está lá em 1 Samuel 18:3. 3, isso mesmo. Famosa amizade do Antigo Testamento, entre outras, né? 1 Samuel 18:3. Aqui. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então, mais uma vez, aliança aqui na palavra do Senhor. E agora, entre pessoas, entre amigos, firmando essa aliança. E aí, migrando aqui um pouquinho lá para a nova aliança, ou o Novo Testamento, lá em Hebreus 7, 22, falando sobre o sacerdócio de Jesus, né, que Jesus fez por nós, como esse mediador aqui, esse entre nós e Deus. O versículo fala assim: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Falando dessa aliança que o Senhor Jesus pagou, quitou por nós, né, junto com Deus. Então, Jesus Cristo firmou, fundamentou essa aliança que nós temos com o Senhor, né, nas nossas vidas e uns com os outros também, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, de qualquer forma, estamos vinculados, ligados uns com os outros. Então, temos uma aliança, porque não pode um membro viver sozinho, ele precisa estar ligado no corpo, e todos eles ligados ao cabeça, que é Cristo, né? E Romanos 11, 26 e 27. Murilo, Hebreus quanto? 7 e 22. 7? 22. Ah, obrigada. Eu estou dando uma adiantadinha aí para não tomar muito tempo de quem vai realmente pregar, só para dar uma forcinha aí. Romanos 11, 27. 26 e 27. 26 e 27. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, finalizando isso aí, se for feito realmente, como eu falei no início, uma pesquisa, né, uma procura ali mais intensa na palavra, a gente vai ver isso o tempo todo, no Novo, no Antigo Testamento. Deus firmando alianças. Deus é o criador, é o idealizador da aliança. Por isso é que a gente precisa realmente, nas nossas vidas, aplicarmos, termos isso, né? Buscarmos fazer essas alianças com o Senhor e uns com os outros. E foi o Senhor que idealizou isso desde o princípio. Né? Amém. Amém, Murilo. Amém. Amém. Meu Deus. Voadora no capeta. Receba a labareda. Receba. Amém. Irmãos, uma coisa que é muito importante da gente aproveitar nesse momento, né?
grandes momentos de crise também representam momentos de oportunidade. Como igreja, a gente está aprendendo a fazer um monte de coisas que a gente nunca fez, né? Veja a riqueza que há no corpo de Cristo, né? Se nós encerrássemos o nosso encontro aqui agora, certamente a gente já estaria ricamente abençoado. Ricamente abençoado com o que a gente já ouviu, né? Porque é Deus falando através do seu corpo, através das partes do seu corpo. Amém? Então, é que a gente aproveite esse momento para que, quando estivermos juntos, a gente exercite ainda mais o compartilhar, ainda mais o falar, ainda mais, né, o sangue circulando pelo corpo. Amém? Que ninguém se sinta constrangido ou com tanta vergonha de compartilhar o que Deus fala, porque Deus fala. Amém? Então, que esse tempo seja um incentivo para aqueles que são mais tímidos serem menos tímidos e para que a gente não deixe, não impeça que aquilo que o Senhor quer falar flua entre nós, porque às vezes eu fico um pouco preocupado de falar. Temos liberdade para falar. Amém? Bom, todo mundo já deve ter percebido a ênfase que o Senhor está dando na palavra aliança, né? As meninas falaram em um nível de aliança. Murilo também trouxe os 2 níveis de aliança, focando na aliança. Ele falou aí da relação de Jonatas com Davi, né? Um dos maiores pactos de aliança, de amizade que a Bíblia mostra. E nós vamos, eu hoje e Éder, no próximo domingo, estabelecer os marcos. Quando a gente pensa na cruz, né? A gente tem a linha vertical, que representa a aliança de Deus conosco, com os homens, e a aliança entre os homens, entre os irmãos, né? Então, Jesus, quando morreu na cruz, ele restabeleceu a ponte entre nós e Deus, e entre eu e o meu irmão, a minha irmã. Amém? Hoje, eu vou trazer mais alguns elementos apenas do que os irmãos trouxeram, focando nesta linha que liga Deus conosco, a relação vertical com Deus. Amém? E eu vou enfocar numa dessas alianças fantásticas que a palavra mostra para a gente, na vida de um determinado homem, que nós aqui, Carlos já falou sobre ele aqui há um tempo atrás. Eu lendo de Êxodo a Números, chegando agora, começando Josué, cada vez que li esses livros, tentando entender mais ainda a aliança de Deus com Moisés, o Senhor me trouxe ao coração algumas coisas que eu quero aproveitar para a gente compartilhar um pouquinho aqui entre nós hoje. Amém? Se a gente pensar hoje, já se vão aí mais de 2 meses em que nós estamos sem nos encontrar pessoalmente como igreja, sem as nossas reuniões presenciais. Se eu te perguntasse o que é que mais, como igreja, tem feito falta hoje? Como igreja, o que mais tem feito falta para nós? Eu acredito que boa parte de nós diria: sinto falta da comunhão. Estou sentindo falta da comunhão. Estou sentindo falta do relacionamento. Que, nesse momento aqui, nós estamos nos relacionando virtualmente. Mas é de um nível de relacionamento, do contato, do estar de fato próximo, de fato juntos. E eu imagino também que a gente está avaliando assim o nível de importância que a gente dava a essa comunhão, o nível de importância que a gente dava a esse relacionamento. E eu creio, temos conversado isso aqui em casa, que a gente não vai mais se conformar com o nível superficial de relacionamento. Amém? A gente não vai mais se comportar em passar dias sem ver os irmãos, ou de faltar uma reunião por qualquer motivo. Por quê? Porque o Senhor está nos dando a oportunidade de sentir falta. E isso é algo que a gente precisa aproveitar para aprender.
Mas, irmãos, nesse momento, que ainda não sabemos por quantos dias mais a gente vai precisar ficar mais em casa, Deus está aproveitando a oportunidade, como as meninas disseram aí, e Bia enfatizou, de aprofundar o relacionamento com Deus. Amém? Para que eu consiga me relacionar bem com os meus irmãos, eu preciso buscar profundamente, continuamente, o relacionamento com Deus. Por quê? Se nós perguntarmos, fizermos assim a mesma pergunta para alguém que hoje ainda não caminha com Cristo, para alguém que se desviou da fé, talvez a resposta do que ela mais está sentindo falta não seja da comunhão. Por quê? Ou deixou a comunhão ou ainda não conhece o que é o corpo de Cristo. Vai dizer outras coisas, sentindo falta de passear no shopping, sentindo falta de ir para a praia, de viajar, não sei. Mas para nós que já fomos inseridos no corpo de Cristo, o relacionamento faz toda a falta e faz toda a diferença. Amém? Então, irmãos, eu quero trazer, eu vou usar a palavra provocação, mas é um incômodo que eu gostaria de causar, transferir um pouco para vocês o incômodo que ler sobre isso me trouxe. Tá bom? Não quero que você perca a sua paz por isso, mas que você medite nisso. Tá bom? Nós cremos que Deus é um Deus que quer se relacionar com a gente. Nenhum de nós crê o contrário disso. Mas tem uma expressão que a gente costuma usar, que é essa expressão que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho e meditasse nela. Não agora, mas a partir de agora, se alguém nunca meditou nisso. A gente costuma dizer, eu quero ser usado por Deus. Deus quer me usar, Deus quer nos usar, eu quero ser um instrumento de Deus. Eu não quero julgar nesse momento aqui se isso está certo ou errado. Eu quero que a gente reflita sobre essa expressão, tá bom? Eu vou usar uma figura, que é a figura do pai e da mãe. Bom, aqui em casa temos 3 filhos, e de vez em quando eu brinco, né, principalmente com o Christian, que eu estou doido para jogar uma conta de luz na mão dele para ele pagar. Estou doido para jogar uma conta de luz, né, para compartilhar com ele o gasto de energia dessa casa, para ele aliviar o peso e me ajudar a pagar. Mas eu queria que a gente pensasse o seguinte, normalmente, um pai, uma mãe, não espera ansiosamente que os filhos cresçam para, entre aspas, usá-los quando eles forem adultos. Não é isso que a gente projeta nos filhos. Ou pelo menos uma relação saudável, né, de paternidade e de maternidade. Todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. Amém? Mas não é no sentido de eu vou investir no meu filho para que ele me dê um retorno lá na frente. Ou usando a expressão que eu usei aqui, eu quero que ele cresça para que então eu possa usá-lo. Objetos a gente usa, coisas a gente usa, mas com pessoas a gente se relaciona. Então, irmãos, o que essa palavra trouxe para eu rever os meus conceitos é, de uma vez por todas, eu acreditar que Deus quer se relacionar comigo. Deus quer se relacionar com sua igreja. Amém? A maior prova disso foi a maior prova de amor que ele deu, foi de vir até nós e nos dar Jesus Cristo, para que o abismo que o pecado trouxe não tivesse mais nenhum sentido. Não tem mais um abismo. O pecado não tem mais o poder de em Cristo nos separar dele. Mas em Cristo, irmãos, compreender isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã. Toda a diferença. Porque eu passo a me relacionar com Deus e não apenas cumprir leis, não apenas cumprir regras. Eu quero me santificar não apenas para não pecar, mas porque isso agrada ao meu Deus. Amém? Eu quero cuidar melhor da minha esposa, cuidar melhor dos meus filhos,
ser um bom professor, ser um bom empregado, um bom cidadão. Por quê? Não porque eu cumpro uma lista de leis, mas porque isso agrada ao meu Deus. Amém? Então, irmãos, muito mais do que querer nos usar, Deus quer se relacionar com a gente. Não precisa abrir, irmãos. Apenas ouça, depois eu coloco lá o texto. Olha o que é que está em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Será que a gente, às vezes, não esquece que fomos escolhidos por Deus? Irmãos, estava bom demais. Eu gosto quando eu ouço o Tony falar disso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam em plena comunhão. Estava tudo maravilhoso. Será que Deus pensou assim, eu vou criar um problema. Está tão bom entre nós aqui que eu vou criar um problema. Vamos criar um pessoal aí que vai nos dar um grande trabalho? Não. Só o amor explica a nossa existência. Só um Deus que quer se relacionar explica o fato de nós existirmos. Então, entender que Deus, o Deus temível, o Deus que eu preciso temer, mas é um Deus que quer se relacionar comigo. E como o Murilo disse, a Bíblia é todo um atestado das tentativas e da vontade de Deus de se relacionar, que se completou em Cristo. Então, a gente, não estou dizendo então que a gente vai parar de falar que eu quero ser usado por Deus, mas um entendimento de que muito mais do que isso, o Senhor quer se relacionar comigo. Então, neste tempo em que somos obrigados a estar mais em casa, aqueles que podem ficam mais, aqueles que não podem estão precisando sair, mas como congregação, como parte da Igreja em Conquista, nós temos essa oportunidade hoje da gente investir nosso tempo, investir, né, o tempo em família para se aproximar mais de Deus. Amém? E aí, irmãos, a gente chega, então, para mim, um dos maiores exemplos desse relacionamento no Antigo Testamento, que é a vida de Moisés. Né? Eu vou só citar os textos para a gente ganhar tempo, mas são textos que os irmãos conhecem. Depois eu me comprometo, coloco lá a referência de todos os textos que eu usei, tá bom? Para a gente poder. Eu vou só citar, amém? Em Êxodo 3:3, Deus aparece para Moisés na famosa sarça que não se queimava, né? A moitinha lá, que aparecia o fogo, mas não se queimava. Deus ali chama Moisés. Né? E interessante, me chamou a atenção, o que é que Moisés estava fazendo quando Deus apareceu para ele? Ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Olha só. Moisés estava pastoreando um rebanho enquanto Deus apareceu para ele. Ou seja, Moisés estava trabalhando. Né? É impressionante como vários exemplos na Bíblia, Deus não chama ninguém desocupado. Então, trabalhar, estudar, tarefas não são desculpas para que a gente se relacione menos com Deus. Porque Deus não chama desocupado, Deus chama quem está ocupado mesmo. E, sobretudo, aí, a função de pastorear essas ovelhas. Tá bom? Porque Deus compartilhou com Moisés o desejo dele de livrar o povo de Israel da opressão do Egito. Eu fiquei me perguntando, mas Deus podia fazer sem usar ninguém? Justamente porque irmãos, que essa relação com Moisés é um espelho para nós. Eu gostaria muito que a gente usasse o exemplo da relação de Deus com Moisés para a gente desejar esse mesmo relacionamento. Então, Deus fala que ouviu o clamor do povo dele. E aí chama Moisés e fala, ó, você vai lá e vai fazer tudo o que eu vou te falando. Porque eu quero compartilhar com você o que está no meu coração. Quantas vezes, irmãos, olha o que Sônia disse hoje. O Senhor incomodou, trouxe um peso de oração por ela, que ela não sabia o motivo.
Mas tinha um motivo urgente. Aí quando ela viu, Thaís compartilhou, viu lá no grupo, e ela falou, é por isso então. Olha como Deus compartilha o que está no coração dele com a gente. O que a gente precisa é estar atento. O que a gente precisa é como se fôssemos antenas de rádio sintonizado na frequência do céu para ouvir, para captar o que o Senhor quer falar com a gente. Então Deus vai e compartilha com Moisés o desejo dele de libertar o povo. Em Êxodo 4, Deus vai dar poderes a Moisés. Moisés está lá e fala do cajado, aí pega o cajado e vai acontecer isso. Aí a mão de Moisés fica leprosa, depois a mão fica boa. Deus capacita Moisés para fazer a obra que ele coloca. Da mesma forma, irmãos, como ele nos capacita para fazer essa obra. Bia falou, né? Se eu travar aqui, é um pouco nervoso. A gente só precisa abrir a boca e Deus coloca na nossa boca o que é para ser falado. Amém? Quanto mais eu me relacionar com Deus, quanto mais eu investir nessa relação vertical, mais eu vou poder falar, mais eu vou poder expressar o que Deus tem para dizer. Que o Senhor cresça e a gente diminua. Amém? Aí Moisés coloca a sua dificuldade, né? Mas, Senhor, eu sou pesado de língua, eu gaguejo, eu não sei falar direito. Quando eu falo as coisas, trava, né? Aí Deus, tá bom, Moisés. Tá bom. Vou te ajudar uma parceria. Vem cá, seu irmão fala melhor que você, né? Então, Arão, viu? Eu vou dizer para ele o que ele tem que dizer, tá bom? E você vai continuar fazendo. Ou seja, minhas limitações não são motivo para eu não fazer. Ah, você está limitado? Eu te ajudo. Mas tem mais limitação? Eu coloco uma parceria com você aí para que você não se sinta tão mal na fita. Irmãos, não vamos fazer sozinho essa obra. Amém? Senhor, me capacita, mas eu não quero fazer sozinho. Deus compartilha comigo o coração dele, eu vou compartilhar o que está no meu coração com outros, mas Éder vai tratar mais disso aí, essa relação horizontal semana que vem, com fé em Deus. Então, Deus vai e compartilha com Moisés os 10 mandamentos. Irmãos, como o pessoal de Salvador fala, na moral, você consegue imaginar o que é Deus, o que é Moisés subindo ao monte e recebendo essas leis colocadas numa tábua de pedra? Olha que situação foi colocada ali. Só Moisés podia subir ali. O povo estava morrendo de medo. Mas Moisés tinha esse acesso para poder subir ao monte. Ou seja, havia um relacionamento que começou na prática lá na sarça. Estava crescendo esse relacionamento. Está escrito em Êxodo 33, 11, que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer fala com seu amigo. Irmãos, deseje esse nível de relacionamento com o Senhor. Deseje. Deseje falar com Deus assim, do jeito que você sabe falar. A gente não precisa impostar a voz, trazer palavras difíceis, não. A gente pode falar igual fala com um amigo. Amém? Em Cristo, nós tivemos esse acesso restaurado. Então, Cristo é a ponte que me liga novamente ao Senhor. Então, eu não preciso impostar a voz. Não. Em qualquer lugar, mas principalmente no cantinho lá, só nós e Deus, a gente pode falar do jeito que a gente sabe falar. Deseje esse nível de relacionamento com o Senhor. Moisés, de tanto se relacionar com Deus, pede para ver a glória de Deus, em Êxodo 33, 18. Né? Quer dizer, quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu quero conhecer essa pessoa. Então, o nível de relacionamento de Moisés e Deus foi chegando no nível tal que ele falou assim, Senhor, eu quero ver mais quem é o Senhor. Deus disse para ele, Moisés, você está me pedindo um negócio aí, você não consegue, esse corpo seu não aguenta não, vou passar ali, ó, na fenda da rocha. E essa fenda da rocha é uma das figuras que falam de Jesus. É através de Jesus, através da fenda na rocha, que eu consigo ver a Deus.
E a glória de Deus passou pela fenda da rocha. E Moisés pôde contemplar um pouquinho da presença e da glória de Deus. Repito, irmãos, deseje esse nível de relacionamento com o Pai. Através de Moisés, através da aliança com Moisés, Deus faz uma aliança com Israel. Isso está lá em Êxodo 34:10. Então, a aliança de Deus com Israel foi possível porque Deus estabeleceu uma aliança com Moisés. Amém? E esse texto agora, irmãos, eu gostaria que a gente lesse. Esse sim, eu gostaria que a gente lesse. Abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 34. Esse texto, ele mostra, no plano da terra aqui, a conclusão dessa aliança. A gente poderia falar por muito tempo aqui tantos os detalhes dessa relação com Moisés e Deus. Por causa de um momento de ira, Deus manda Moisés falar a rocha para sair a água, Moisés vai e bate lá na rocha e fere a rocha. E por causa disso, Deus fala, olha, você não vai entrar em Canaã, não vai entrar na Terra Prometida. E eu confesso a vocês, irmãos, que eu ainda fico meditando como isso se processou na cabeça de Moisés. Alguns textos no livro de Números também mostram que como Moisés estava sentindo um pouco isso, mas dá uma ideia para a gente. Mas esse texto final aqui, ele mostra o final da história de Moisés com Deus aqui na Terra. E aí, depois de ler, eu quero dizer para os irmãos a impressão que fica para mim, tá bom? Que aí sou eu pensando a esse respeito. Vamos ler alguns versículos, irmãos. Versículo 1 diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. Perdão, não. Perdão. Não é isso, não é isso. Não, irmão, perdão, completamente perdão. Eu marquei errado, peraí. Não é isso mesmo, Paty. Desculpa, irmãos. Perdão, apaga tudo. É Deuteronômio 34. Perdão. Eu estou lendo o texto certo, mas falei o texto errado. É Deuteronômio 34. Versículo 1. Vou esperar, vocês estão vendo aqui. Abrindo a Bíblia. Amém. O verso 1 diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Para um pouquinho aí. Deus tinha dito a ele: olha, Moisés, eu vou te colocar em cima do monte. Você vai poder observar a terra que eu prometi lá de cima, mas você não vai entrar nela. É Josué que vai entrar lá. Isso está dito bem antes a Moisés. E Moisés seguiu fiel a Deus, cumprindo tudo que o Senhor tinha estabelecido, preparando Josué para essa missão, passando o cajado, passando a responsabilidade para Josué. Em momento nenhum a gente vê Moisés murmurar por isso. Ele coloca como ele gostaria, mas Deus tinha dito que não. E aí, então, esse é o momento em que Deus leva Moisés até o monte e ele vai observar toda a terra que Josué, com o povo, vai entrar, mas que ele não vai entrar. Pula para o verso 4, por favor. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Para um pouquinho, irmãos.
Então, cumpre-se a promessa, a aliança que Deus havia estabelecido com Moisés. Em momentos atrás, Deus tinha falado com Moisés: olha, Moisés, em tal lugar você vai ser recolhido. E aí, irmãos, é o que eu fico pensando. Moisés passou tantos perrengues liderando esse povo. Aonde é mesmo que ele queria estar? Com quem mesmo que ele queria estar? A gente conversando aqui em casa, eu comecei a pensar isso. Meu Deus, existia algo nesse relacionamento que Deus falou assim: ó, Moisés, vem para cá. Ó, vem para cá. Aqui está melhor. Até aqui você cumpriu tudo. Lá atrás, você deu uma vacilada. E aí tem um mistério que eu não consigo compreender na sua plenitude. Por que Deus fez isso? Simplesmente, mas Ele conhece o coração da gente. Isso é uma outra história aí, de sobre guardar o coração. Mas eu creio, irmãos, que o momento Moisés parou e falou assim: é melhor estar com o Pai. É melhor, como eu fiz tudo o que Ele me pediu. Fiz a minha parte na aliança, fui fiel até o fim. Meu prêmio vai ser estar com Ele. E o verso 5 diz: ali morreu Moisés. E o verso 7, irmãos, é só o último que eu quero ler. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. E aí vem 2 detalhes. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os olhos de Moisés não escureceram. E com 120 anos, ele permanecia com vigor. Amém? Como as meninas disseram aí, Deus é fiel com a sua aliança. Deus fez uma aliança com Moisés. Foi fiel até o fim. Moisés tinha uma aliança com Deus. Foi fiel até o fim. Jesus foi até as últimas consequências pela aliança que ele tinha com o Pai. Nós temos uma aliança com Deus. E o convite que o Senhor faz para a gente, imperfeitos como somos, cheios de problemas como nós somos, o que Ele quer é se relacionar conosco. Amém? Que o Espírito Santo traga para nós, cada dia mais revelação sobre isso, sobre o privilégio de podermos nos relacionar com o Senhor. Amém? Amém. Carlos, gostaria de ressaltar, né? Fui ricamente abençoado pelo compartilhar de cada irmão e fiquei muito feliz. Queria dizer para a Bia e para a Camille, com que elas compartilharam, percebi assim profundidade, né, que elas estão tendo no relacionamento com Deus. Então, glória a Deus, que vocês possam perseverar amando Jesus. E quando a gente fala de aliança, não tem como não falar de aliança e não lembrar de coração, não lembrar de integridade, né? É muito tá junto, né? Aliança, coração, integridade, né? Tem um coração inteiro. Aí eu me lembrei do texto, muito conhecido, tem até a música de Asaf, que a gente gosta muito de cantar. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que está lá em 2 Crônicas 16:9. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso, desde 2014, na verdade. O Senhor tem trabalhado em meu coração a respeito da integridade, né? De ter um coração inteiro para Ele. Né? E nesses últimos 6 meses aí, Deus fez um intensivão, né? E precisava renunciar a algumas coisas, precisava abrir mão, né? Como Jesus disse, quem quiser me seguir, a gente precisa renunciar a tudo. E muitas vezes a gente pode questionar como que um discípulo de Jesus pode ter um coração dividido, mas, irmão, se a gente olhar na palavra, é o que mais tem. É só ler a Bíblia. Né? O próprio Adão, né, não tinha pecado e ele comeu do fruto que Eva deu. Que loucura, um homem que nem pecado tinha, quanto mais nós, né, que o pecado corre em nosso sangue. Né? Por isso que Davi dizia, né,
sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Pelo o caminho que conduz à salvação. E o Espírito Santo, ele não tem como fluir em nossos corações se o nosso coração está dividido. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, eu estou lendo o livro de Reis, principalmente os reis do norte, que era ligado a Samaria, eram reis maus. Inclusive Acabe, que eu compartilhei na semana passada, era rei do reino do norte, reis maus. E uma característica deles é que eles não tinham o coração inteiro no Senhor. E alguns, eu não vou lembrar o nome do rei, mas tinha até um coração que Deus se agradou, acho que foi Jeroboão, porque ele exterminou lá a família de Acabe, mas a Bíblia diz que ele não tinha o coração inteiro no Senhor. Aí Deus permitiu que a família dele reinasse até a 4ª geração. Então, o que eu quero dizer? O Espírito Santo não consegue fluir em nós se a gente está com o coração dividido, porque ídolo não é só as imagens, falsos deuses. Ídolo pode ser minha esposa, pode ser o casamento, pode ser meu trabalho, pode ser meu sonho. Né? Então, Deus não quer nos dividir com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então, só ratificando, né, o que Alan compartilhou, né, não tem como o Espírito Santo fluir, não tem como a gente crescer em Deus, ter relacionamento com Deus, se meu coração tem ídolo, né, seja minha esposa, seja, como eu disse, o trabalho, o meu projeto pessoal, não tem como o Espírito Santo fluir. Então, o desejo de Deus é que a gente tenha um coração totalmente dele. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Aleluia. Veja que quanta riqueza tivemos nessa manhã, né? Eu não gravei os adjetivos aí para Bia, para Camille, para Murilo, né? Os 2 pontos eu não gravei. Mas graças a Deus pela sua palavra, Alain. Ela, que quando se fala em aliança ela é um tema assim, com várias frentes, né? Aliança, como você mesmo falou, aliança vertical, nós para com Deus. Nessa de nós para com Deus, tem de Deus para com os homens, de Deus para com Israel. Então, e a aliança horizontal, que pode estar relacionado ao cônjuge, que é uma aliança, é um contrato, é algo que é firmado, né? E aliança entre nós,